nome de Jesus, traga, Senhor. Traga a tua presença, a tua alegria, em nome do Senhor Jesus. Visita cada um, Senhor, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Seja engrandecido, Senhor, seja louvado. Deus, que o Senhor nessa noite possa ser a esperança. Que o Senhor possa ser, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não aquele que está pregado no madeiro, Deus, mas um Deus vivo que pode alcançar, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com as tuas ricas bênçãos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Continua com seus olhos fechados. Continua na presença do Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo neste momento te visita, querido. O Espírito Santo de Deus te fortalece neste momento. O Espírito Santo de Deus toca no seu coração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Boa noite. Boa noite, meninas. Que bênção. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês. E eu creio que esse momento vai ser o único, porque nós somos o instrumento nas mãos do Senhor. E eu sinto que Deus quer usar a vida de vocês nessa noite. Amém? Nós vamos... Ui! Isso faz parte, gente. Eu quero apresentar aqui, né? Muitos conhecem e muitos não conhecem ainda. Nós estamos falando pelo Instagram neste momento. Recebo um abraço da pastora Ângela, da Fonte da Vida, Salgado Filho. E nós estamos também pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Receba um abraço da igreja, em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero apresentar do meu lado, pastora Flávia. Fala um pouquinho, pastora. Eu sou a pastora Flávia, já tem um bom tempo, né, que eu estou na Fonte da Vida, estou juntamente com a pastora Ângela, o pastor Francisco, e tem sido uma bênção. Quando eu comecei na igreja, né, eu nem tinha me casado, não tinha ainda minha família, e com todo esse tempo, né, esses anos, eu e meu esposo, né, e nossos filhos estamos aqui. E tem sido um lugar que nós temos sido muito abençoados, e na presença do Senhor, crescendo, rompendo, né? Existem as lutas, mas estamos aqui, porque nós descobrimos que aqui é onde o Senhor cura, restaura, né? E o Senhor tem realizado seus projetos através das nossas vidas. A pastora Flávia, como ela disse, né? Nossa caminhada há muito tempo, né, pastora? Qual que é a função que você exerce aqui na igreja? Desde que eu entrei na igreja, eu recebi um convite para estar cuidando do Ministério Infantil. A princípio, eu comecei como professora na salinha, e todos esses anos, tem quase 20 anos, né, 19 anos, pastora, que eu estou trabalhando nessa área, trabalhando com crianças. Comecei na intenção de ajudar, não tinha ideia de como iria ser, mas assim, no dia a dia, né, a gente vai se apegando, vai se apaixonando pelas crianças, e estou até hoje. E o Senhor confirmou no meu coração que esse é o ministério que Ele me chamou para estar aqui, né, ajudando, e estou até hoje, e é o que eu amo fazer. E depois que fui mãe, isso completou ainda maior, né, nesse meu chamado de aprendizado, né? Então, assim, além de estar aqui com as crianças na igreja, em casa, com a experiência dos meus filhos, eu pude me aprofundar mais nesse ministério, né? Então, já tem uma longa caminhada aí. Eu quero que neste momento você mande um abraço para suas crianças. Com certeza eu tenho muitos te assistindo agora neste momento. O José Flávio, então, ele falou: mãe, eu vou ficar lá mandando um monte de comentário. Então eu tenho o José Flávio,
o Matheus e o Felipe. Beijo para vocês. Mamãe ama muito vocês, tá? E beijo também, pastora, para as crianças, né, do Ministério Infantil que no momento não estão podendo, né, estar aqui na igreja, mas que nós, professoras, né, temos sentido muitas saudades deles, né? Então, beijo também para as crianças da igreja. Agora a nossa presbítera, Adriana, vai falar um pouco dela também. Bom, boa noite a todos, né? Como a pastora disse, eu me chamo Adriana. Sou presbítera na Igreja Fonte da Vida, a qual eu me converti, me batizei já há 16 anos. Estou casada com o Leandro há 14 anos. Temos um filho de 2 anos. E é isso aí, a gente tem uma caminhada, né, pastora, aqui na igreja. Mas eu vou deixar a senhora falar para... Qual que é a função que você exerce aqui na igreja? Bom, no momento eu estou responsável pela organização da ceia aqui da Igreja Fonte da Vida da Salgado Filho. Quando tem evento também, você que é a pessoa que encabeça, decora a igreja? Bom, minha caminhada cristã, né, começou como... Ou melhor, minha caminhada ministerial começou como a maioria de todos servindo, né? Comecei a servir, a limpar chão, a lavar banheiros, a lavar vasilhas em eventos da igreja. Logo Deus me colocou também para estar organizando esses eventos, então um momento que eu pude aprender muito, estar organizando eventos. E também tive um período em que eu fui para a salinha, me chamaram para ir para a salinha, passei um período ali também como professora, aprendendo. Depois eu estive trabalhando um período com os jovens e depois eu mais meu esposo fomos ministrar famílias abençoadas, da qual nós formamos mais ou menos 5 grupos, com duração de 4 a 6 meses por aí. E hoje, como eu já disse, nós estamos aqui ajudando na Igreja Salgado Filho. E nesse momento, eu estou como responsável da organização da ceia, né? Então, esse período que eu passei aí de aprendizado e de servir me ajudou muito a organizar a ceia, a preparativos de organização. E é isso aí. Muito bom. Agora nós vamos passar um momentinho com a nossa presbítera, né, Sirlene. Boa noite, igreja. Eu me chamo Sirlene, para quem não me conhece. Eu estou na igreja já tem 19 anos, eu e minha família. Eu e o Fábio, quando a gente resolveu ir para a igreja, nós começamos a visitar várias igrejas. E nunca a gente... Sempre chegava na igreja e a gente falava, não, essa não. A maioria das vezes eu que falava, essa não. Visitamos outras, essa não. Mas quando eu cheguei na Fonte da Vida, que foi lá do lado do Tatuzão, lá na sede, quando eu coloquei meu pé, que eu senti uma presença tão diferente, eu senti algo, pastora, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Que eu falei que até naquele mesmo dia eu aceitei Jesus. O quanto foi impactante sentir a presença de Deus naquele dia. E eu falei, Fábio, é aqui. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu, o Fábio e um amigo dele, o Gleidson. Todos conhecem ele como Rodeirinha. Eles ficaram impactados com o que eu estava sentindo. Porque a gente visitou tanta igreja, pastora, mas tanta igreja, que quando a gente chegou na Fonte da Vida, não teve como escapar. Eu me apaixonei. E a partir daí eu passei pela salinha, eu passei pela igreja do Colmeia, onde muitos de vocês não conheceram porque lá fechou. Eu estive com a pastora Flávia lá ajudando ela. Aí depois eu vim para cá. E aqui eu estou no louvor, aqui eu estou ajudando, a gente está tendo discipulado. Eu e meu esposo, a gente está... Já é o 3º discipulado da gente, que a gente está ensinando a palavra do Senhor, que a gente está passando para os irmãos. E a gente tem dado fruto. Eu creio que no discipulado tem dado fruto. O pessoal tem se firmado. E eu vejo o agir de Deus. Eu vejo o mover de Deus. E também eu estou aqui no louvor. Estou ajudando a pastora. Estou ajudando o pessoal. E a gente está aí para o que der e vier. Amém? Sirlene, explica um pouco o que é discipulado. Discipulado é levar a palavra do Senhor, ensinar
aquilo sobre a igreja que eles estão congregando, sobre a igreja, para eles aprenderem um pouco sobre a igreja onde eles estão buscando a presença do Senhor. É ensinar, é falar sobre Deus, é mostrar o caminho, é mostrar para eles que sem Deus nada podemos fazer, que sem Deus nós não somos nada. Glória a Deus. E esse discipulado é o quê? É um grupo de pessoas? É um grupo de pessoas, não importa a quantidade de pessoas. Quanto mais gente, pastora, estiver lá querendo aprender, querendo saber mais de Deus, as portas estão abertas. Faz um convite. Pessoal, Quem nunca fez ou não conhece. Amém. Pessoal, para quem nunca fez um discipulado, daqui uns dias a gente vai abrir o D1, por enquanto a gente vai começar o D3. Mas quem já fez o D1, o D2 e quiser fazer o D3, é só me procurar. É só procurar o Fábio, que a gente vai tá encaixando vocês. Amém? Agora nós vamos falar com a nossa presbítera, Daniela. Boa noite, Igreja Fonte. É maravilhoso falar Fonte da Vida, porque essa igreja tem trazido vida para nós, cada uma que estamos aqui, para as nossas famílias. Eu tenho 20 anos ou 21 anos na Fonte. Tenho o maior prazer de falar dessa igreja. Sou apaixonada pela Fonte da Vida. E é nessa igreja que eu e minha casa servimos ao Senhor. Sou muito feliz e nós somos uma família. Aqui a cada dia que passa nós temos uma união, uma comunhão, um amor uns pelos outros. E é nessa igreja que eu tenho conhecido pessoas de várias maneiras, pessoas de várias formas, E essa igreja ela tem me ensinado a cada dia mais a amar, a valorizar umas às outras. E eu sou tão assim animada, é a forma de dizer da Igreja Fonte da Vida, porque realmente eu e minha casa, nós estamos aqui servindo a Deus, meus filhos buscando a Deus no louvor, no ministério. Cada um de nós tem uma forma de buscar aqui na igreja. Nós temos liberdade, os pastores nos dão liberdade de buscar, de estar orando de uma forma diferente a cada uma de nós aqui. E aqui nós somos verdadeiros adoradores. E aí eu comecei há 1 ano, de uma forma assim, que a minha família, eles já adorava outros deuses, mas não o Deus a quem eu adoro aqui nessa igreja. Eu fui ensinado uma disciplina diferente. E eu sempre tive sede de conhecer Deus, sabe, de verdade. E até que eu vim conhecer a Fonte da Vida. E eu amo estar nessa igreja. E aqui eu tenho passado por muitas coisas, tipo assim, na salinha, dando aulinha para as crianças, lavando a igreja, desde lá do início. Isso já tem 21 anos, 20 por aí, que a gente está sempre ajudando a igreja. É com enorme prazer que aqui estamos todos os dias, se os pastores precisar. Aqui nós estamos dando discipulados também. A gente estamos crescendo junto. A Igreja Fonte da Vida. A gente nunca parou de fazer a obra de Deus nessa igreja. E eu e meu esposo, nós estamos aqui também, todas as segundas também, fazendo a obra do Senhor. Então, assim, agradeço a Deus pelo prazer dos pastores dar liberdade para a gente estar aqui junto, Eu e minha casa, minha família, servindo ao Senhor juntos, E adorando, buscando a essência do Senhor a cada dia mais. Eu me apaixono mais pela Igreja Fonte da Vida. Muito obrigada a todos vocês, meninas. Que Deus possa acrescentar cada dia mais esse desejo, de estar na presença do Senhor. Porque eu falo que não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor, Eu fico muito triste quando eu encontro com algumas pessoas e as pessoas falam que busca Deus na sua casa, busca Deus pelos meios de comunicações.
Mas a igreja, ela é diferente, querido. O fogo que está aqui, a presença que está aqui, é diferente de buscar na sua casa. Amém? E agora, nós vamos dar início, né, à palavra do Senhor. Eu quero começar com a pastora Flávia. O tema dela é sobre filhos. E ela vai estar aqui trazendo uma palavra direcionada. E eu creio que em nome do Senhor Jesus vai acrescentar muito na sua vida. Eu queria falar um pouco sobre como despertar o interesse, né, dos nossos filhos de estar aqui na igreja. Como que eu posso estar trazendo o meu filho para a igreja de forma que ele sinta prazer de estar aqui, né? Porque se for analisar o ambiente que nós estamos, né, é um templo, né? Tem pessoas maduras, nós sentamos, nós oramos, lemos a palavra. Como que eu posso atrair o meu filho, né, para ter esse interesse de conhecer a Jesus? E eu acredito que é uma luta que muitas famílias têm vivido nesses dias, né, nesses últimos tempos. E eu estava pensando muito sobre isso nessa tarde. E eu pensei assim, tem aquele que já nasceu, né, num berço evangélico, já está acostumado com esse ambiente. E aquele pai, aquela mãe que traz o seu filho adolescente para a igreja? E eu tive pensando nisso. Eu acredito que o nosso testemunho fala muito, as nossas atitudes falam muito do que uma cobrança para os nossos filhos. Então, se você, pai, mãe, está enfrentando essa dificuldade, olhe para si e veja como que você tem agido. A presença de Deus tem te contagiado? A presença de Deus tem sido suficiente para trazer alegria ao seu coração? Porque se a presença do Senhor é suficiente, obviamente seu filho vai olhar e vai despertar um interesse, uma curiosidade. Mas meu pai fala tanto de Jesus, de Deus, meu pai é diferente, minha mãe é diferente. Então, eu creio que é através do testemunho que nós vamos estar atraindo os nossos filhos. O seu filho, por exemplo, te vê orando na sua casa? A sua casa é um ambiente de paz, de tranquilidade? Ou é um ambiente onde tem brigas constantes? Então, nós precisamos ter essa preocupação como pais, né? De construir um ambiente onde eu vou trazer segurança para o meu filho, onde eu vou demonstrar através das minhas atitudes o que é o verdadeiro amor, né? O que a palavra do Senhor tem me ensinado. Então, através de pequenas coisas, é que meu filho vai começar a observar. E criança é observadora, é muito observadora. E eu até te pergunto, pai, mãe, você tem parado, né, 5, 10 minutos para dar atenção para o seu filho, para ler a Bíblia? Para falar, filho, vem cá, senta aqui, né? E você contar ali uma passagem bíblica na sua linguagem. Esses dias, pastora, eu tenho feito lá em casa o seguinte, nós temos um livro de aventura, e ele é evangélico, e chama As Aventuras de Gutenberg. E aí, o José Flávio já leu esse livro, e ele gosta de ler. Ele falou, mãe, vamos ler nós juntos, né? Antes de dormir, cada dia você lê um capítulo. Eu, não, meu filho, eu estou cansada. Não, hoje, não quero. E aí o Espírito Santo incomodou meu coração. Tenha esse momento com o seu filho, aproveita essa oportunidade, né? Nós nunca sabemos o dia de amanhã, as dificuldades, as lutas. Então viva esse momento. E aquilo que você fizer, faça com amor, faça bem feito, né? Tenha tempo de qualidade para o seu filho. E aí, todas as noites, eu leio um capítulo, e o Mateuzinho, ele tem 5 anos. Eu fico pensando, será que ele está entendendo, né? Como o José Flávio entende, porque o José Flávio tem 10. E aí, eu sei que reúne nós lá, e ele fica, né, naquela expectativa. Tem dia que eu estou cansada, morrendo de sono. Ele, mãe, hoje tem um livro. Tá bom, meu filho, vamos ler. Então, assim, existem, além da Bíblia, você pode atrair o seu filho com outras histórias, né? Passagens bíblicas, para que você tenha esse momento prazeroso com ele.
Então, nada mais importante do que ter um tempo de qualidade, né? E através do seu testemunho, da forma de você agir, você vai despertar essa curiosidade. E claro, oração. Nós precisamos levar, né, apresentar ao Senhor a nossa família. Está orando, né? Senhor, toca na vida do meu filho. Espírito Santo, incomoda que meus filhos, a minha casa, venham te conhecer. Então isso é muito importante, para que haja um despertar. Você vai agir de forma natural, mas o espiritual também vai estar ali, né? Amém, isso é muito importante mesmo. O que a pastora Flávia falou, que nós somos espelho. E o que o espelho faz? Ele reflete, não é? Então, toda hora o nosso espelho está refletindo dentro dos nossos lares. É o que a palavra diz: ensina seu filho no caminho do Senhor. Quando mais velho, ele vai lembrar de todos os ensinamentos. Igual você falou, será que o Mateuzinho com 5 anos entende? Ele entende. Porque a palavra de Deus, ela é vida. E não importa o momento, e não importa a idade. Ela vem como rios de águas vivas para os nossos lares, para os nossos filhos. Por isso, o quão é importante a gente todo dia derramar essa água, né? E refletir. E eles vão ser filhos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora passar para nós, mais alguma coisa, pastora? Eu quero passar agora para a presbítera Adriana. Ela vai falar um pouco, né? O tema dela é na área financeira, profissional. Na área profissional. Amém. Uma mulher focada. Amém. Pastora, quando a senhora me convidou para fazer a live e a gente definiu o tema que eu estaria apresentando nessa noite, Deus me fez lembrar que a história da minha vida financeira, a história da minha vida profissional, ela é uma história de restauração e de concretização de um sonho que Deus fez, que Deus tornou realidade na minha vida. E eu quero começar pelo meu testemunho, porque essa história começa lá atrás, antes mesmo de eu me converter. Com 18 anos, pastora... Espera só um pouquinho, vou te cortar só um pouquinho. Eu quero abrir os comentários. Se você tiver alguma pergunta, não precisa ser agora, tá, Daniel? Depois do comentário da Adriana. E se você tiver alguma pergunta direcionada para elas vão estar respondendo também. Pode continuar. Amém. Desculpa. Então, aos meus 18 anos, eu tive uma mudança muito forte na minha vida. Porque até então eu só estudava. Com os 18 anos eu terminei o ensino médio. E foi um momento em que os meus pais decidiram mudar de Jataí, mudar do estado de Goiás, para ir para o Mato Grosso, morar lá. E eu, nesse momento, eu não quis ir. Né? Meu pai estava comprando uma fazenda, ele ia começar do nada lá. E eu não queria ir, eu queria ficar. E eu fiquei em Jataí e eu tive que aprender e descobrir o que é pagar um aluguel, o que é ter uma despesa com casa, com água, luz, comprar minha roupa, comprar meu sapato, ter essa responsabilidade que até o momento eu não tinha, né? E eu tive que encarar isso com 18 anos e foi tudo assim de uma hora para outra. Eu fui morar com meu irmão e tive que lidar com a situação de ter meus pais longe, que até então nunca tinha ficado longe deles. Ficar longe dos meus pais, naquela época era pouca oportunidade que eu tinha para falar com eles, para conversar com eles, e tive que lidar com essa responsabilidade de aprender a me se virar sozinha. E eu tinha um sonho, sim, de trabalhar no escritório, eu tinha um sonho de trabalhar com o computador. Hoje a gente falando isso parece meio, né, sem graça, meio careta isso, mas naquela época a gente não tinha tanto acesso à informática como a gente tem hoje. Naquela época era raro quem tinha um computador ou um notebook em casa. Hoje a maioria tem. Hoje pelo celular você tem acesso a muitas coisas, né? Acesso à informática, acesso à informação, muitas coisas. Mas naquela época a gente não tinha. Mas como meus pais foram embora, eu só consegui arrumar um emprego naquela época. Eu era catadora
numa fábrica de roupas. Naquela época eu chamava Contrage. Não que eu tenha vergonha disso de forma nenhuma. Para mim era um emprego muito digno, do qual eu orgulhava muito de fazer parte de uma empresa que na época era uma empresa muito grande, uma empresa que vendia para o país todo. E eu ganhava muito bem ali. Eu achava que eu ganhava muito bem ali, porque o meu primeiro emprego eu já ganhava em torno de R$1,5 salário, mais ou menos. Então ainda hoje não é todo mundo que entra no emprego para ganhar R$1,5 salário, né? A maioria é um salário. E então eu estava muito contente, eu estava muito feliz. Ali eu trabalhei por mais de 3 anos. Só que eu me acomodei. Eu terminei o ensino médio, eu não prestei um vestibular, eu não fui estudar. Eu me acomodei nesse serviço que me sustentava ali e fiquei quieta. Não corri mais atrás dos sonhos que eu tinha de crescimento na área profissional. Quando eu me converti, em 2004, Deus começou a trazer Ele começou a trazer esse sonho meu de querer crescer, de querer ter algo a mais, né? De querer romper profissionalmente. E eu lembro que Deus usou muito meu esposo, na época era meu namorado, para me incentivar a voltar para os meus estudos. E eu comecei a fazer um cursinho para voltar, para fazer um vestibular. E esse cursinho que eu fazia na época é onde é o SESI hoje, que fica ali acima do Vilelão, não sei se vocês conhecem. E eu morava a 3 quadras abaixo ali da Avenida Goiás. E eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, ia de a pé, lá de baixo, lá perto da Pneucap, até aqui acima do Vilelão, onde tinha um cursinho todos os dias. E não foi fácil. Eu lembro um dia que eu cheguei ali na Praça Lambari e eu estava muito cansada. Eu olhei para trás e falei assim, eu não vou hoje, eu vou voltar. Mas naquele momento Deus falou para o meu coração, não volta, você já chegou até aqui, continua. E eu senti como se Deus falando assim para mim, eu estou te treinando a perseverar. Eu estou te treinando a perseverar, então não desista, continue a perseverar. E aí eu peguei e continuei minha caminhada até chegar ao cursinho. Eu fiz mais ou menos 1 ano de cursinho. Eu prestei vestibular para matemática, mas não passei, ainda bem, porque eu descobri que não sou boa nessa área. Depois, por insistência até do meu esposo, eu prestei para pedagogia e eu passei na UFG. Comecei a fazer pedagogia, eu fiz em torno mais ou menos de 2 anos e meio, até o 5º período. Mas nesse momento, quando eu estava no 5º período de pedagogia, eu me voltei para fazer concurso público. Eu queria concurso público. E era uma fase que a maioria das mulheres na igreja também começou a estudar para o concurso público. Eu lembro da Tatiane, do Valdinei, né, que passou no concurso do Banco do Brasil, hoje ela mora em Rio Verde. Eu lembro que eu estudei, a gente trocava materiais, fizemos grupinhos de estudo, a pastora Estael, a pastora Nilva, a pastora Toinha, né, a Conceição do Cláudio, não sei se vocês lembram dela, que também todas elas passaram em concurso, né, a pastora Nilva, mas a pastora Estael até voltaram para cá, mas a Conceição parece que a última vez que eu fiquei sabendo estava morando no Aragarça, né? Então, nessa época eu me envolvi para estudar para concurso público, e aí eu tranquei a faculdade de pedagogia. Eu fiquei mais de 1 ano e meio mais ou menos estudando para concurso público. O que vinha eu fazia. O que tinha eu fazia. Eu lembro que eu cheguei até passar no concurso da Caixa, mas eu passei numa posição muito longe, então eu sabia que eu não ia ser chamada, porque a Caixa ela tem um histórico de chamar pouco. E como eu fiquei numa posição muito longe, eu sabia que eu não ia ser chamada. E eu lembro do último concurso que eu fiz nesse período, que foi na área judiciária, foi num tribunal lá em Goiânia. E eu estudei muito para esse concurso. Eu orei muito para me passar nesse concurso. Vocês têm noção, eu jejuei um dia e passei a noite inteira chorando e orando e fazendo propósito com Deus. A noite inteira acordada, fazendo propósito de Deus para me passar nesse concurso. E eu fui fazer a prova, a gente foi com um casal que era da nossa igreja, o Wendel e a Vânia, fui com eles. Lá nós ficamos na casa de um amigo deles que eram pastores da nossa igreja, a Fonte da Vida lá. E fui fazer essa prova. Quando eu terminei essa prova, eu saí de lá arrasada. Porque no fundo eu sabia que não tinha ido bem na prova. E eu tinha estudado muito. Mas eu não fui bem.
Eu saí de lá sentindo isso que eu não tinha passado. E quando a gente saiu de lá, os irmãos foram me buscar e a gente já foi direto para a igreja onde estava tendo o culto desses pastores, que a gente estava na casa deles. A gente foi para a igreja. E eu cheguei na igreja e eu cheguei angustiada. Eu não conseguia orar. E eu me lembro que eu baixei minha cabeça e eu só falei assim para Deus. Falei, Deus, eu acho que eu não passei. Eu acho que eu não consegui. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é Deus que pode fazer aquilo que eu não consegui, o Senhor pode fazer por mim. Se for da tua vontade, Deus, faz com que eu tenha passado nesse concurso. É um pedido, eu estou te pedindo isso. Eu queria esse concurso, eu queria passar nesse concurso. Quando eu terminei de falar isso para Deus, Deus falou assim para mim, olha para baixo e vê o que está escrito na sua camiseta. Eu tinha comprado uma camiseta na livraria Fonte da Vida e estava escrito assim, não se preocupe, Deus cuida de você. Eu fui fazer a prova com essa camiseta, eu passei o dia com essa camiseta, mas não tinha me atentado para o que estava escrito lá até aquele momento. E quando Deus falou aqui comigo, eu senti Deus falar para mim assim, não importa se você passou ou não nesse concurso, se você conseguiu ou não, eu estou cuidando de você, nada vai te faltar até que se cumpra aquilo que eu tenho para você. Naquele momento Deus me fortaleceu, Deus me deu uma nova esperança. E eu voltei para casa e decidi voltar para a faculdade, mas dessa vez não para pedagogia. Eu decidi fazer a faculdade de Direito, porque o curso de Direito ele te dá um amplo, né, conhecimento para prestar concurso. Então eu fui fazer o curso de Direito para prestar concurso. Meu esposo também me apoiou muito, me incentivou muito. E eu fui fazer o curso de Direito. Depois de 4 anos que eu estava na faculdade, nessa época, eu já estava trabalhando na área de pagamentos de contas e caixas da Galileia Veículo, né? Já tive toda uma trajetória aí, fui trabalhar com o computador, graças a Deus, mas ainda não era o salário que eu queria. No último ano da faculdade, eu decidi até deixar esse serviço que eu tinha na Galileia Veículos para me focar mesmo nos estudos na minha faculdade de Direito. E por acaso, mas a gente sabe que não existe acaso, é Deus que faz todas as coisas. Eu estava no meu serviço, lá no caixa da Galileia, e tinha uma menina que eu estava treinando no Contas a Pagar, e ela já tinha feito estágio na Saneago. E uma pessoa que trabalhava na Saneago na época, viu ela lá e começou a conversar com ela, falou assim, olha, vai ter o concurso da Saneago, por que você não faz? E até o momento eu não sabia que ia ter esse concurso. E eu falei, opa, vou fazer. Falei, eu vou fazer. Fiz a inscrição, fiz a primeira prova desse concurso. Na prova eu errei apenas 2 questões. Tinha ido muito bem na prova. Só que por questões assim, técnicas, o pessoal entrou com recursos e cancelou o concurso na época. Por causa que a prova tinha 60 questões e os gabaritos tinham sido impressos errados, apenas com 40. Então eles avisaram lá na hora, não, vocês vão responder só até 40 perguntas, que é o que está no gabarito. Mas aí algumas pessoas se sentiram prejudicadas, porque as últimas questões eram as questões específicas, que tinham um peso maior. Então o concurso foi cancelado. E eu confesso que para a segunda prova eu fiquei desanimada. Mas mais uma vez meu esposo falou assim, não, você vai fazer, você não vai desistir agora, você vai fazer. E eu fui fazer essa prova, que eu achei um pouco mais complicada, mas eu errei apenas 4 questões nessa segunda prova. E 2 eram matemática. 2 eram de matemática. E eu pensei, será que eu consegui passar? Porque tinha uma porcentagem que a gente tinha que atingir em cada matéria. Em matemática, se eu não me engano, acho que tinha umas 4 ou 3. Tinha 4 ou 3, mais ou menos, questões. Como eu errei 2, eu poderia sair prejudicada. Mas aí, de uma hora para outra, alguém entrou com recurso e uma questão de matemática foi cancelada. Então, mais uma vez, eu subi minha pontuação. E Deus me abençoou que eu consegui passar nesse concurso em 2º lugar. E hoje eu sou funcionária da Saneago, aqui do estado de Goiás. E
ultimamente Deus também tem abrido a porta de um jeito tão tremendo, de um jeito que eu não esperava, eu nem tinha pedido por isso, mas Deus criou toda uma situação para que eu estivesse no lugar que eu estou hoje. Hoje eu sou coordenadora do atendimento da Saneago aqui de Jataí. Então eu quero falar para você que está me ouvindo o seguinte, lá em Jeremias, capítulo 29, 11, diz, Deus fala que Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, e que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Às vezes na caminhada há lutas, há dificuldades, parece demorar, porque a minha caminhada começou lá em 2001, e só agora eu cheguei aqui em 2020. Mas em todo o tempo eu percebo que cada passo que eu dei, cada serviço que eu entrei, Deus estava me preparando, Deus estava me ensinando para assumir o cargo que eu tenho hoje, tá? Então eu quero dizer para você, confia no Senhor, espera no Senhor. Deus quer sim realizar os desejos do seu coração. Deus quer sim tornar real, realidade, aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto espera. Às vezes existe uma caminhada, mas Deus tem o tempo certo para te entregar a bênção. Amém? Tá tão bom, né? Ouvindo. Nós vamos continuar. E se estender o horário, cair no Instagram, vocês entram de novo, nós vamos dar continuidade. Adriana, eu tenho duas perguntas para te falar, né? Nesse período todo, que você passou por esse tanto de transição, qual foi o momento que você deixou de fazer as coisas na igreja ou parou de frequentar a igreja? Fala para o pessoal. Não parei. Hora nenhuma parei. E eu acho que isso foi fundamental para mim. Porque se não fosse Deus, se não fosse estar envolvida nas coisas de Deus, se não fosse estar na casa de Deus, nos meus momentos frágeis, eu não teria escutado a voz de Deus como eu escutei. Só para você ter um momento, aquele testemunho que eu falei, eu estava na igreja. Foi ali que Deus falou comigo. Que Deus me falou, não se preocupe, eu cuido de você. Eu estava na igreja. Então, todos os momentos que eu passei de perseverança, de aprender a perseverar, de aprendizado na área profissional, a gente tem um pouco de espaço, então eu não quis falar muito, mas todos esses momentos que eu passei, foi Deus que me fortaleceu. Eu não parei. E algo importante também que você citou foi o apoio do seu esposo. Parabéns, esposo da Adriana. Que muitos esposos pegam esse testemunho e invista nas suas esposas. Porque às vezes você tem uma joia dentro da sua casa que tem vontade de crescer profissionalmente, tem vontade de ter uma profissão e às vezes ela não tem seu aval. Então é muito importante quando nossos esposos nos apoiam, né, Adriana? É verdade. Se ele não tivesse apoiado, você teria desistido em algum momento da sua vida? Acredito que sim, pastora. Acredito que talvez eu teria parado. Porque eu tenho um exemplo até na minha família. A minha mãe quis estudar, mas o meu pai já é uma criação mais assim, rústica, vamos dizer assim. E ele não concordava que ela estudava, então ela não conseguiu terminar os estudos dela. E o apoio do Leandro foi fundamental, porque quando eu conheci o Leandro, eu já estava parado, eu já tinha parado meus estudos. E o Leandro foi a primeira pessoa que me incentivou a voltar para os meus estudos, me incentivou o tempo todo a fazer aquilo que eu quero, me incentivou a fazer o concurso da Saneago quando eu pensei em desistir. Ele falou, não, você não vai desistir agora, você vai perseverar, você vai continuar. Ele sim tem sido um esposo, um companheiro que tem me incentivado, me colocado para frente na minha vida profissional, na minha vida financeira. Ele que tem me levado para frente, ele me ajuda muito. Hoje a gente tem um filho de 2 anos e ele me ajuda muito. Ele fica com o Lucas quando eu preciso viajar para fazer curso lá em Goiânia, direto eu sou chamada para fazer cursos lá em Goiânia, na Saneago, e é ele que fica com o Lucas para mim, é o Leandro que fica com ele. Agora, neste momento, por exemplo, é ele que está lá cuidando do nosso filho. Então, realmente, ele tem sido, sim, esse companheiro que tem
que tem me incentivado bastante nessa área. E esse sentimento de chegar ao objetivo, você como mulher, você chegou no objetivo de realizar o que você estava correndo atrás, né? Que era, o seu foco era ter a sua independência financeira com o apoio do seu esposo, né? É isso. E qual que é, como que você se define hoje como mulher de ter conseguido? Pastora, eu me sinto realizada. Tem algumas mulheres que gostam de casa. Eu tenho uma amiga que ela gosta de ser dona de casa. Mas eu, desde os meus 18 anos, eu fui trabalhar e eu gosto de trabalhar fora. Eu sempre sonhei crescer profissionalmente. Eu sempre, igual eu falei, eu sonhei me vendo, trabalhando atrás de um computador, me sentindo alguém importante. E hoje eu me sinto assim, porque eu trabalho numa empresa que ela cuida de uma área muito importante da saúde, que é a água, tratamento da água. E eu conheço um pouco da empresa, eu sei que é sério, eu sei que tem muitas pessoas que reclamam, mas eu sei que a empresa, os funcionários ali, tem muitos funcionários ali comprometidos pelo bem-estar da sociedade. Então eu me sinto ali fazendo algo importante, principalmente porque a área em que eu estou de atendimento ao público, e como coordenadora hoje do atendimento, a maioria dos problemas vem para mim. Ali eu posso ajudar muita gente. Tem coisas, é claro, que eu não posso sair da norma, eu não posso sair da regra, eu não posso sair da lei, mas aquilo que está ao meu alcance, eu tento fazer o possível para ajudar. Tá? Então eu me sinto importante. Hoje eu me sinto importante, hoje eu me sinto realizada como mulher, casada, que é mãe e que profissionalmente tem rompido. Porque eu ainda acredito que Deus tem mais para mim. Né? Porque a palavra de Deus fala que os velhos ainda sonharão. Então eu ainda sonho que Deus ainda tem mais por mim. Mas até o momento, sim, eu já me sinto realizada. Hoje eu tenho um salário que eu estou satisfeita, mas não quer dizer que a gente tem que estar conformada. Mas é um salário que eu sei, como eu já trabalhei lá fora, no mercado de trabalho lá fora, eu sei que eu não teria esse salário lá. E os benefícios que eu tenho hoje, né? Por exemplo, no meu plano de saúde eu pago muito pouco e graças a Deus ele cobre muita coisa. Todo o meu tratamento, quando eu engravidei, quando eu ganhei meu filho, quando eu precisei levar ao médico, com o acompanhamento que eu fiz com o pediatra, tudo o plano cobriu. Então, assim, são coisas que eu queria e que eu alcancei. Amém. Só gratidão, né? Só gratidão a Deus, com certeza. Deus é tudo. E a Ele a gente deve tudo, porque eu sei de onde Deus me tirou, os caminhos que Ele me fez trilhar para chegar até aqui. Tá? Amém. Agora nós vamos passar para a nossa presbítera, Sirlene. Hoje ela vai falar um pouco de casamento. E eu creio que em nome de Jesus, você vai ser alcançado também. A Sirlene, ela já tem quanto tempo de casada, Sirlene? 28, né? 28. 22? 28 sou eu, gente. Vou passar a palavra para ela. Eu costumo falar para todos que eu conheço que Jesus me ama. Que eu sou abençoada por Deus, por ter me dado o esposo que Ele deu. A gente se casou muito novo. Eu tinha 18 anos. Ia fazer 19 anos, e com 19 anos, quase 20 anos, eu já tive a Ágata. Então a gente foi morar na casa da minha sogra, que a gente morou lá por 5 anos. Graças a Deus, assim, eu e minha sogra nunca brigamos, nunca respondi ela, nunca tive nada para falar, assim. Então a gente se suportava. Porque há atritos, há uma coisa que ela faz que a gente não gosta, mas a gente sempre buscou a paz. Só que quem casa quer casa, né? E quando a gente casa, a gente quer ter a nossa casa, a gente quer ter o nosso espaço. Só que comigo, com o Fábio, não foi bem assim. Quando inteiramos 5 anos que a gente estava na casa da minha sogra, a gente conseguiu uma casa emprestada,
de um amigo da gente, que é o mesmo que estava na igreja com a gente, que é o Gleidson, o Rodeirinha. Ele sempre esteve presente na nossa vida, tanto é que a minha aliança foi ele e a Miriam que deu. Então, eles sempre nos ajudaram. Então, a gente morou na casa deles um bom tempo. Só que a gente não estava satisfeito, né? Porque não era a nossa casa e a qualquer momento ele queria a casa. Até porque eles iam casar. Só que eles casaram, o pastor, ele e a Miriam casou e foram para Marrocos. E a gente ficou mais um tempo naquela casa. Só que, como ele jogava futebol, lá não deu muito certo. Eles ficaram um bom tempo, 6 meses lá e voltaram e quiseram a casa. Aí, então, eu e o Fábio alugamos uma casa. Não uma casa muito boa, né? Uma casa que a gente sonhou. Mas a gente começou a morar lá. E aí o diabo começou a colocar coisas no meu coração. Começou a jogar setas no meu coração para separar, para largar. Isso não é a vida que eu quis te dar. Isso não é a vida que você merece. E aquilo eu fui deixando crescer no meu coração. Eu estou falando sobre o casamento hoje, até porque tem muitas famílias que estão sendo desfeitas, até famílias da nossa igreja, que a gente fica muito triste. Então, na verdade, pastora, nem o Oliver sabe do que eu vou falar. O Oliver, a gente ainda não tinha ele. Então, eu acredito que ele está assistindo e ele vai saber hoje. Na verdade, eu não falo nem para vocês, eu acho que eu já falei. Eu resolvi, naquela época que a gente alugou a casa, eu resolvi largar, me separar do Fábio, porque eu deixei o diabo entrar no meu coração. É isso que eu falo, porque eu fiquei cega. Nada, ninguém, não importava quem falasse comigo, não adiantava. Eu não queria mais ficar casada. Tem até o Valdivander, meu cunhado, que ele deve estar assistindo. Ele falou muito, muito, muito comigo. Ele sempre me chamava, Sirlene, vamos conversar. O Fábio é uma pessoa assim, o Fábio é uma pessoa... Sempre me dando conselhos. Mas aí eu cansei. Peguei minha filha e fui embora para Sorriso. Lá eu achava que meus problemas iam ser solucionados. Lá eu achava que ninguém ia ficar no meu pé. Aí tá. Eu levei a Ágata para lá, ela tinha uns 3 aninhos mais ou menos. Isso a gente já tinha ido para a igreja, só que eu não tinha me batizado ainda. A gente frequentava a igreja, mas ainda não tinha aquele encontro, entendeu? Com o Senhor Jesus. Aí eu fiquei lá. Quando eu cheguei lá, em Sorriso, já arrumei emprego, já comecei a estudar. Lá eu sei que eu ia crescer. Até porque eu estava trabalhando num colégio. Nesse colégio lá eu trabalhava, só que eu trabalhava para limpeza mesmo. Aí veio o diretor e falou, Sirlene, eu quero que você estuda, porque eu quero que você cresça aqui dentro. E assim eu fiz, comecei a estudar, comecei a viver minha vida lá. E o Fábio aqui, ele não ficou aqui de braço cruzado, pastora. O Fábio procurava a ajuda de um pastor, de outro pastor, de um irmão. Ele estava sempre orando, sempre buscando a presença do Senhor, porque ele sabia que ele queria a família dele de volta. E que eu e a Ágata era a família dele. E eu estava lá achando que eu estava escondida de todo mundo, que eu estava bem, que isso ou aquilo. Lá eu fazia tudo, eu jogava futebol, como vocês sabem que eu adoro jogar futebol. Lá eu fiz amizade muito rápido, lá eu entrei num time de futebol, que a gente viajava, lá eu joguei contra um time do Corinthians. E lá eu estava vivendo minha vida. Só que um certo dia, depois de uns 4 meses, o Fábio parou de me ligar. O Fábio parou de correr atrás. E eu estranhei. Aí, a partir desse momento, só eu ligava. Mas eu também não ligava direto. Eu ligava para ele, colocava a Ágata para conversar. E aí, um certo dia, eu fui participar de um campeonato, lá em Sorriso. Não era bem em Sorriso, era numa cidade bem perto lá. A gente foi de ônibus, foi muitas meninas, porque era um campeonato. E foi time de homens também. E aí lá...
a gente começou a jogar e conversava com um, conversava com o outro. Você estava rodeada de gente, só que parecia que você estava sozinha, parecia que você não era aquilo. Aí Deus começou a tratar comigo, a falar comigo. Eu ouvia a voz de Deus, Ele falava: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E naquilo o Fábio já tinha parado de me ligar, ele já estava se conformando que eu não ia voltar mais. Aí eu vim caminhando, eu desci do ônibus, vim caminhando e pensando e ouvindo a voz de Deus. E o Espírito Santo de Deus falava: você deixou sua filha sozinha? Ela queria estar com o pai dela uma hora dessa, porque a Ágata sempre pediu o pai dela, sempre chamava o pai dela, porque ela era muito ligada com ele. E aí o Espírito Santo de Deus falava tão forte comigo, falava: sua filha está lá sozinha agora com sua tia, com os priminhos dela. Eu sabia que ela estava segura, eu sabia que ela estava bem, só que ela estava numa terra estranha. Ela estava num lugar estranho, com pessoas que, na verdade, ela não conhecia, né? Tia minha, mas ela ainda não conhecia. E aí o Espírito Santo de Deus falando comigo até eu chegar na casa da minha tia. Quando eu cheguei na casa da minha tia, estava frio. Ela estava, eu lembro como se fosse hoje. Ela estava deitada no sofá, assistindo TV, a Ágata brincando. E Deus falou assim: vai lá e liga para o Fábio agora. E eu temei um pouco, mas aí o Espírito Santo de Deus falou: vai lá e liga. E eu peguei, deixei a Ágata. Toda vez eu levava a Ágata e dessa vez eu não levei, porque eu sabia que era algo diferente. Aí eu cheguei lá, peguei o telefone, liguei para ele. Eu não gostava de ligar da casa da minha tia, porque gasta e eu sou muito sistemática com isso. Eu ligava a cobrar para ele. Aí nessa noite eu liguei para ele, já eram as 7h30, eu liguei para ele e a mãe dele que atendeu. A mãe dele falou: nossa, Sirlene, ele está saindo, mas eu vou gritar ele aqui. Ela correu lá na rua, ele já estava subindo e gritou ele. Aí ele falou assim, ela falou: Fábio, a Sirlene está no telefone. Aí ele já veio bravo com Deus. Deus, por que você fez isso comigo? Deus. Ele falando para mim, ele me contando. E aí quando eu falei com ele, eu falei para ele: Fábio, não, ele começou a me falar, eu falei: Fábio, onde você ia, tal, o que você ia fazer agora? Ele falou assim: não, eu vou na casa de uma... Ele falou o nome da moça que ele ia, que ele já tinha, acho que 1 mês que eles estavam orando, e naquela noite ele ia dar a resposta para ela. Aí ela falou assim: não, a mãe dela já fez até uma janta para mim, eu estou indo lá agora falar assim para ela. Aí, conhecendo o Fábio e Deus sabendo quem é o filho dele, ele falou assim: você liga agora, porque se você deixar para amanhã, porque o Fábio é o tipo de pessoa, pastora, se ele fizer um compromisso com você, ele vai até o fim. E aí Deus falou no meu coração e eu fiz o que Deus falou, liguei para ele. E ele falou para mim que estava indo na casa daquela moça agora, dar uma resposta para ela. E eu desesperei, o meu chão desabou, eu fiquei calada naquela hora, sem saber o que eu ia fazer. E eu falei: Deus, e agora? O Senhor mandou eu ligar para ele, e agora? Aí Deus colocou no meu coração: fala para ele que você está voltando. E eu falei para ele: Fábio, eu estou voltando, manda o dinheiro para mim, que eu e sua filha estamos voltando, e nós queremos a nossa família reatada de novo. E ele: não, foi muito engraçado, já que ele falou: não, você fica aí, eu não quero mais. Ele falou dessa forma para mim. Eu falei: mas você se vira, porque eu estou indo. E não faça compromisso, porque você vai passar vergonha. Falei: deixa ele para ele. Aí ele foi lá na casa da moça, chegou lá, não teve coragem de falar para ela de início, mas ele disse que chegou muito sem graça. Ela já chegou, abraçou ele, falando que queria sim namorar com ele, porque eles tiraram um tempo para orar, para ver se era aquilo mesmo, se Deus confirmava. E aí chegou lá, já estava tudo pronto para ele, a mãe dela super alegre, e ele sabia que ela já tinha sofrido num relacionamento atrás, então ele não queria fazer ela sofrer. Só que aí, como eu falei, cheguei, conversei com ele, e aí ele não tinha outra saída, porque era algo que ele estava orando para Deus, que ele estava pedindo para Deus, e que ele colocou na presença de Deus. Aí chegou no final do jantar, ele falou para a moça:
falou, olha, minha esposa está voltando e nós vamos nos reatar. E a menina, o chão dela caiu, coitada. Mas foi melhor assim. Então, igreja, o que eu quero falar para você. O que Deus uniu, o homem não separa. E continue orando pela sua família. Continue buscando pela sua família. Que não importa o tempo, Deus vai mostrar. No tempo certo, Deus vai trazer de volta. Não se engane com o que o diabo tem falado no teu ouvido. Mulheres, abra os teus olhos. Não seja levianas. Olha bem a palavra do Senhor. Ela diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E nós temos que orar, nós temos que buscar a presença de Deus. Hoje, graças a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Às vezes eu falo assim, se eu não tivesse vindo, o que seria de mim? O que seria da Ágata? Qual destino nós teríamos? Mas hoje não, hoje eu tenho um marido abençoado, o Fábio, graças a Deus, ele é aquele tipo de homem assim que falta adivinhar o que você quer, pastora. Ele faz até o que está fora do alcance dele, ele faz. Então, eu quero dizer para você, mulher, é isso que Deus tem para você. Deus quer o seu casamento abençoado. Deus quer para você a sua família restaurada. Abra os teus olhos, creia na palavra do Senhor, creia no mover do Senhor, que Deus vai fazer na sua vida cada dia mais e mais, como Deus tem feito. Cada dia Deus me surpreende, pastora. Domingo eu falei, amor, vamos no banco comigo, que eu tenho que pegar um dinheiro lá. Aí chegando lá, eu tirei um extrato para saber se tinha dinheiro mesmo, porque já tinha muito tempo que eu não mexia naquela conta, só tinha 2 pessoas que tinham depositado um dinheiro lá para mim, e eu ia lá pegar esse dinheiro. Aí chegando lá, eu tirei o extrato, eu falei, amor, olha aqui, isso aqui será que é... O que é isso aqui? Esse dinheiro é algum crédito? O que é? Ele falou, não, tira um saldo. Eu, tirei um saldo. E era o dinheiro que a gente tinha visto. Então, eu falei, gente, de onde saiu esse dinheiro? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe de tudo que a gente precisa. Eu fui buscar um tanto, eu cheguei lá, peguei 5 vezes mais do que eu fui buscar. Então, igreja, creia no Senhor. O Senhor quer te abençoar. Dá um passo para Ele, que Ele dá 10 para você. Deus ama a tua família. O projeto de Deus é a família. E Ele quer te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastora? Tremendo, né? O testemunho. E eu imagino, na minha pequenez, né? O quão grande é o que Deus tem para nossas vidas. Às vezes, o homem, ele enxerga tão pouco, né? Mas Deus, Ele é fiel. Quando Ele tem um propósito, pode levantar o inferno inteiro. Mas quando Ele tem um propósito, esse propósito se cumpre. E hoje eu vejo a sua família, Silene. Uma bênção a sua família, né? Então, assim, e às vezes nós não alcançamos porque a gente não consegue enxergar a plenitude de Deus. Deus tem um propósito para cada um, mas às vezes a cegueira não deixamos, nós apropriarmos do melhor do Senhor. Porque o propósito de Deus é a família. E eu vejo a família se desfazendo com tanta facilidade por tão pouca coisa. Às vezes você troca a sua família por um prato de lentilha. Você troca os seus filhos por nada. Por quê? Porque às vezes a gente deixamos entrar em nossos corações a mentira do inimigo, do diabo, do imundo, porque ele não quer que a família seja vitoriosa. Não quer. E eu tenho uma palavra para você, mulher. Seja sábia,
valorize o seu casamento. Tem mulher que implica até com o marido, vir na igreja todos os dias. Eu te falo isso porque eu fui essa mulher um dia. O meu marido tinha sede da presença de Deus e todo dia ele queria estar na presença do Senhor. E eu orei a vida inteira pela vida do meu esposo. E eu chamava ele de louco. Eu falo, agora meu marido ficou louco. Todos os dias ele quer ir para a igreja. Mas eu nem sabia que Deus estava trabalhando na vida do meu esposo. E eu querendo interromper esse trabalhar do Senhor na vida dele. Abençoe seu marido todos os dias. Se seu esposo gosta de vir à igreja todos os dias, seja bênção de Deus. Melhor o seu esposo estar aqui na igreja do Senhor do que no mundo. E hoje eu tenho orgulho da minha perseverança, do homem que ele se tornou. Então, isso só acontece na presença de Deus. Porque se a Sirlene não tivesse voltado a tenda dela para Deus, hoje ela seria mais uma, né, Sirlene? No índice de mulher separada. Sabe lá Deus como estava. E sabe lá Deus como estava, né? Então, mas ela abriu o coração e falou, Deus, eis-me aqui, eu quero te obedecer. E Deus começou a reconstruir os muros caídos. É assim que Deus faz, Deus ele é maravilhoso. Pastora, assim, é tão interessante, você fica tão cega, mas tão cega que você não consegue ver um palmo diante do seu nariz. As pessoas estão te falando, as pessoas estão te dando conselhos, mas não adianta, é só você e Deus. Mas eu quero profetizar, neste momento, se você é essa mulher que se identificou com o testemunho da presbítera Sirlene e está aí com o coração endurecido, está quebrado em nome do Senhor Jesus. Deus te toca neste momento. Deus te toca neste momento porque Ele tem bênçãos para a sua vida. Ele quer reconstruir os seus muros também, querida. Toma posse disso. Amém? Eu quero, quem quiser está perguntando, faça perguntas. E eu quero também mandar um abraço para minha cunhada lá em Manaus, Elizabeth. Um abraço, minha cunhada. Seja abençoada com a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa te tocar também. Um abraço, manda um abraço para minha sogra, para minhas outras cunhadas. Um beijo. Agora eu tenho pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Não? Agora eu quero passar para o testemunho da Daniela. Presbítera Daniela. Ela também tem um testemunho muito lindo do Senhor. Amém. Se for para a gente ficar aqui, a gente fica aqui até outro dia, né? Porque é muito bom contar testemunho, contar sobre a vida. Meu testemunho sobre a igreja, de eu ter vindo para a igreja, que eu comecei, antes de vir para a igreja, eu tinha sede de Deus. Comecei a buscar em lugares errados. E eu, pela dor, eu fui para a igreja também. E por amor ao meu filho, eu fui até para o centro espírita. Fui para buscar no centro espírita. E ali eu comecei a desenvolver, que eles falaram para mim, que o meu filho, ele andava um pouquinho, ele caía. Ele batia na parede, andando, do nada. Ele começava a se bater, ele caía. E aí eu comecei a ir até no oculista, ver o que era aquilo, que não era certo. E aí
eu levava até em benzedores, porque minha mãe era benzedeira, meus pais eram benzedores, fazia garrafada, essas coisas assim. Então eu cresci num ambiente assim que meus pais achavam que era certo. Ali, todas as vezes na época de festa, as festas de santos, sempre eles reuniam a família ali, ia fazer união entre a família, tudo errado. Então eu cresci nesse ambiente. E sim, a minha mãe sempre me falava para ir para a católica também, orar ali, estar rezando ali. Então, bem, voltando ao assunto do meu filho, aí pela dor comecei a ir no centro. Aí eu comecei, o homem lá do centro falou que eu tinha que desenvolver para o meu filho, que tinha algo que acompanhava ele, que derrubava ele para o chão. E a gente como mãe, a gente consente. E eu comecei a ir para o centro a desenvolver aquilo ali. E antes disso também, a minha sogra ela fez um voto para o meu filho. E esse voto, na idade dele de 1 aninho, a gente foi lá para Trindade pagar esse voto. E ele ficou com o cabelinho grande dele, igual de mulher. E a gente, como cresceu totalmente errado, aí a gente fomos ali, fez aquilo ali, tudo tinha que ter feito. E aí a gente voltou. Aí depois o menino começou a cair, a machucar, e aquela coisa toda. E pessoas sempre falavam para mim que o menino era... Só faltava 2 chifrinhos, que o menino era incrível, que o menino era aquilo outro. Bom, gente, e eu, um dia, Deus usou umas pessoas que esse casal recebeu um convite da Igreja Fonte de MMI para participar de um jantar. E aí eu fui mais o William nesse jantar. E nesse jantar, ali o nosso nome estava. E eles chamaram a gente para participar do MMI que tinha na igreja. Foi a primeira vez. Mas e antes disso, eu comecei a ir na igreja. Então eu comecei para a igreja, gente, por conta de eu ter ido para o centro. Naquela igreja, a primeira vez que eu pus meus pés na fonte da vida, foi algo muito bom que eu senti na minha alma. Eu senti como se eu falava para mim mesmo, se céu for bom, eu quero ir para o céu, porque essa igreja é muito bom. E era lá na Progresso, a igreja. E ali, quando eu coloquei meus pés naquela igreja, era muito bom. A segunda vez que eu voltei para a igreja, algo me envolveu num sobrenatural muito forte. E aquilo vinha na minha mente e dizia para mim, faz aquela mulher calar a boca. E aquela mulher que estava lá era a Bispa Regiane, que antigamente era a pastora Regiane na época. E ali eu sentada naquele lugar ali, louvando a Deus, eu estava tão achando bom, algo dizia para mim assim, faz ela calar a boca, ou senão você sai para fora, sai deste lugar. Irmãos, se vocês entendem, era algo que estava me andando comigo ali, já daquele lugar que eu estava naquela época, no centro. E aquilo veio junto ali. E aí, por amor ao meu filho, eu achava que eu estava fazendo algo de bom, até que aquele convite que recebi foi de Deus ter me levado para a igreja. E ali naquele dia, gente, algo na minha mente falava assim, fala em nome de Jesus para sair. E naquele exato momento eu falei, em nome de Jesus, daqui eu não saio e não vou fazer ninguém parar o louvor. Porque eu me sentia paz com aquele louvor, mas algo me sentia fazer ódio do outro lado. Mas como eu já ia para o centro, eu sabia que tinha espírito. Eu falava assim, esse espírito do mal vai ter que sair, que eu não aceito isso na minha vida. E ali eu permaneci na igreja e eu senti aquilo sair. E daquele dia para cá, eu estou até hoje na fonte da vida. Já tenho 21 anos.
E meu filho, ele estava com 3 aninhos naquela época. E hoje meu filho serve a Deus. Ele é ministrante, está ajudando na obra. Depois de 5 anos, meu filho eu já estava dentro da igreja, tive meu segundo filho, que é a minha filha, a Muriele. E hoje nós todos servimos ao Senhor. Eu quero dizer à igreja, quando você sentir algo na sua mente, invadir a tua mente, falando coisas ao contrário sobre a igreja, sobre os pastores, sobre qualquer coisa que há a ver dentro da igreja, não olhe para isso. Vem para a igreja, passe por cima de Satanás, porque isso são coisas que ele lança na sua mente para que você se envergonhe de servir a Deus. Vem para a igreja, porque a igreja é o lugar de pessoas que têm que ser tratadas, curadas de almas feridas. Vem para a igreja, vem restaurar a sua vida. Se você saiu, está aí disperso, essa igreja está te esperando. Venha buscar a essência do Senhor. Então esse é o testemunho que eu tenho para dar à fonte da vida, a igreja, que eu passei por isso, de buscar errado, e eu aí conheci a igreja, aonde aqui eu cresci dentro dessa igreja, tenho 21 anos dentro dessa igreja, aonde dentro dessa igreja, eu mais meu esposo participamos de 4 MMIs, fora o que eu participei da primeira vez. Eu mais meu esposo demos curso 3 vezes de casais, demos curso de famílias abençoadas, e Deus só foi abençoando eu e minha casa, a minha família, com essa igreja. E fui crescendo nessa igreja, aonde nós começamos também a dar vários cursos de discipulados. De lá para cá nós damos muitos cursos de discipulados, onde tem pessoas que são permanentes dentro dessa igreja, através dos discipulados lá atrás, onde fizemos. E minha família, através de mim, pastora, através do meu testemunho, eles vieram muitos para a igreja, e muitos outros servem ao Senhor em outros lugares, por causa do meu testemunho. Então assim, eu quero dizer a cada um, vem para a igreja, não deixa que o diabo entre na sua mente, em relação à igreja, a qualquer coisa que acontecer, ou no seu casamento, em qualquer área financeira, sobre a sua vida, igreja. Irmãos, você que está aí, vem para a igreja, deixa o diabo cair por debaixo dos vossos pés, porque você tem poder total sobre a sua vida, porque Deus te deu o poder para pisar em serpente e escorpião, assim como Ele me deu o poder lá naquele primeiro dia que Ele falou para mim, para acabar com a igreja aquele dia. Ele quis me envergonhar diante do povo, mas Deus ali olhou para mim, não, fala que Ele sai da sua vida, porque hoje você é minha. Então naquele dia eu repreendi o mal, e estou aqui na igreja. Então repreende o mal da sua mente, em qualquer coisa da sua vida que você estiver passando, venha para a igreja. Não deixa que o diabo doma a tua casa, e nem sua família, nem seu casamento, porque a sua casa, a sua família é de Deus. Quando você se entregou a vida ao Senhor como único Senhor e Salvador, você ali diante de testemunhas, você falou, eu aceito o Senhor como único Senhor da minha vida. Então fala para o diabo, diabo, você sai da minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor. Então, vem para a igreja. Então, esse é um testemunho que eu dou, pastora, sobre a minha vida, e falar que eu hoje sou o espelho da minha casa. Hoje, tenho meus joelhos com calo, porque eu oro pela minha casa, pelo meu casamento, pelos meus filhos que estão no altar. Muitas vezes, o inimigo tentou querer tirar meu filho do altar. Até a mim mesma, a ponto de eu não querer mais estar no louvor. E eu olhei para o diabo, você não tem poder. Você não tem poder, que não é por acaso que eu tenho jejuado e consagrado pela minha família. E eu estou aqui hoje para dizer a você, lute pela sua família. Assim como Sirlene fez, como as irmãs que aqui estão. Lute, não deixe que o diabo tome conta da tua casa. Amém. É isso que eu tenho para cada um, em nome de Jesus. Obrigado. Amém.
o interessante é que você foi buscar a cura para o seu filho, né? Porque dizia que era algo espiritual. Sim. Ele caía, machucava. Sim. A cabeça, quando ele caía, a cabeça dele ficava Esfolava. Tem muitas fotos. Machucadinho. machucado. Muito, dava galo. Muito, muito, muito. Tá. E aí, quando você resolveu ir para a igreja, aí Deus também quis te curar primeiro, né? Me curou. Deus te curou porque você também estava com um problema espiritual. Isso. Então, como a pastora fala, primeiro Deus me tratou. Para eu, entendeu? Ver. Deus usou algo, né? Para que ali eu fosse para a igreja realmente. Né? Justamente. Então, é dali que Deus me usou também, a ponto de que meus pais também aceitassem Jesus antes deles falecerem. E eu creio, acredito, que a cada dia, muitos vão ver meu testemunho, meus familiares, e vão para a igreja. Amém, Daniela. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu creio que seu testemunho acrescentou muito, né? Para a igreja. Então, e eu também quero dar meu testemunho. Eu quero ser breve, muito breve. Porque as horas já estão estendidas, né? Mas esse momento de bate-papo aqui tá muito bom, muito gratificante. Então, assim, eu também tive muito problema no meu casamento. Eu me casei muito nova. Com 17 anos, eu já estava assumindo um casamento, um relacionamento. Hoje eu penso, minha mãe foi tão inocente, deixar eu casar tão cedo, nova, né? Hoje eu olho para a Letícia tem da minha idade, nunca namorou. Por opção, né? Porque a gente, né, proíbe dela ter relacionamento, se relacionar. Então, assim, eu assumi um casamento com 17 anos, uma criança quase, né? E meu esposo, ele já tinha vindo de um relacionamento, já tinha filhos e outro relacionamento. Então, assim, eu amadureci quase que à força. E aí, era muita discussões, foi muito choro, foi muita tristeza, porque eu assumi uma responsabilidade que eu não estava preparada para aquilo. Mas eu falo que Deus, Ele cuidou de mim tão bem, que eu fui amadurecendo, e eu coloquei na minha mente que eu queria um casamento para o resto da vida. Eu queria uma família abençoada. Eu nunca pedi para Deus uma família perfeita, porque não tem casamento perfeito, tem casamento abençoado. E quando eu tinha 4 anos de casamento, eu me engravidei da Jennifer. E a Jennifer veio. E assim, uma vida muito financeiramente bem precária. Eu trabalhava, já ajudava meu esposo, ele também tinha um serviço dele. Só que a gente não tinha casa própria também, né? A gente não tinha carro. Eu morava em Goiânia, gente, para mim chegar no meu serviço era 1 hora e 40 minutos de ônibus. Eu saía cedo e voltava à tarde. Então, assim, as coisas para a gente sempre foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, quando a gente tinha 2 anos de idade, eu vim para Jataí. Eu nem sabia para que rumo era Jataí. E eu cheguei aqui em Jataí, para quem mora em cidade grande, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Com uma criança pequena, e eu não sabia nem para que rumo era Jataí. E eu vim de ônibus, não chegava não. Eu falava assim, meu marido falava assim, ali, é bem ali, amor. E esse bem ali não chegava. Eu chegava no passageiro, tá chegando, igual um menino pequeno, tá chegando.
E eu vim naquele ônibus que para de hora em hora. Pinga-pinga, que o povo fala, né? Gente, eu demorei 5 horas e meia para chegar em Jataí de ônibus. 320 quilômetros, que faz em 3 horas, eu vim num ônibus que chegou em 5. E quando eu cheguei em Jataí, meu Deus, uma cidade pequena, sem ninguém, sem conhecer ninguém, todo mundo estranho, sem colo de mamãe, sem irmão, sem ninguém. E meu marido trabalhava o dia inteiro e eu sozinha em casa com a Jennifer. Aí eu fui pro pó. Chorava, sentia saudade. E meu esposo, ele gostava muito de beber, era muito beberrão. E saía da empresa e ia para os bares, né, da vida. E aí, eu pensei comigo, né? Para que propósito Deus me trouxe para essa cidade? Eu olhava para o meu esposo, eu não via expectativa de vida. E eu sozinha. Eu tinha 2 opções, ou de desistir, ou de lutar. Aparentemente, desistir é o caminho mais fácil, não é? Mas eu tenho uma força dentro de mim que é sobrenatural. E eu falei, eu tenho de lutar. Eu tenho de lutar. E aí, queridos, eu comecei a pegar a Jennifer pesada. E eu morava na José Pereira Rezende. E eu colocava ela esguinchada aqui, porque eu não conseguia pegar ela direitinho. Ia lá para o cinema, na Avenida Goiás, caçar a igreja. Eu achei uma igreja lá. Lá era um cinema. E eu ia durante o dia, porque à noite meu esposo não permitia que eu saísse. E eu pegava ela no culto de 3 horas da tarde, a pé, com sol quente, ia para a igreja todos os dias. E Deus foi trabalhando na minha vida de um tal modo que eu percebi que eu que precisava de mudança. Como que eu vou assumir um relacionamento se eu não estava bem comigo mesmo? Se eu não estava bem comigo, como que eu ia cuidar da minha família, da minha filha e do meu esposo? E eu comecei a buscar transformação em mim. Deus começou a jorrar uma força sobre mim. E eu ia para a igreja todos os dias. 3 horas da tarde eu pegava a gente e ia. E eu comecei a ver meu esposo com os olhos tão diferentes. Ele saía para beber, quando ele chegava em casa eu não brigava mais. E ele chegava em casa e danava comigo porque eu estava indo para a igreja. Eu falo, você vai ser um homem de Deus. Você vai ser o melhor marido dessa terra. Eu profetizava. Eu orava dentro da minha casa, eu fazia campanha, eu profetizava sobre aquela casa, porque a minha casa era uma casa perturbada. A gente vivia bichos, a gente era uma menina chorona, meu esposo bebia muito. Então eu comecei a usar as armas que eu estava aprendendo dentro da igreja, a orar e a declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu não vou desistir da minha família, eu casei para ficar casada. E aí Deus foi trazendo a mudança. Primeira coisa que Ele trouxe no meu lar foi a paz, que não tinha. E depois foi a transformação do meu esposo. Para a honra e glória do Senhor, ele é fruto meu. Eu paguei preço de oração por ele. E meu esposo, dia que ele resolveu a ir para a igreja, adivinha qual foi o dia? Eu saí 10 horas da manhã, era o dia do meu batismo. Eu falei, eu vou batizar de manhã cedinho, porque ele não vai ver eu batizando.
Quando eu desci as águas, o pastor me levantou. Quando eu olho, meu esposo na porta. E eu não convidei ele, ele foi, né? E aí ele olhou assim para mim e falou assim, quer dizer que agora eu sou casado com uma mulher crente? Né, amor? Você lembra disso? Eu falei, você é casado com uma mulher que nasceu de novo. Uma mulher diferente. Uma mulher madura, uma mulher cheia do Espírito Santo. E Deus começou a fazer isso na minha vida quando eu comecei a praticar em Salmos 37, versículo 5 diz assim, confia no Senhor. Não, aqui ó, 5, deixa eu abaixar aqui, esqueci meu óculos. Olha aqui, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu comecei a profetizar que a partir daquele dia eu ia confiar no Senhor e entregar a minha casa para Ele. Às vezes você confia, mas você não entrega. E Deus quer as duas coisas. Deus quer que você entregue o seu caminho e confia nele. E tudo Ele fará. E assim Deus fez na minha vida. Ele mudou a mim. Ele transformou uma mulher derrotada, uma mulher triste, frustrada, porque quando, eu penso assim, todo casamento, quando não é bem sucedido, você tem uma frustração dentro de você, né? Você saiu da sua casa, você se doou para uma pessoa e não deu certo, aparentemente. Aí vem aquele sentimento de frustração. E aí Deus foi fazendo a obra. Deus foi me transformando. Deus foi me transformando. Deus me transformou primeiro. E depois Deus começou a fazer a obra na vida do meu esposo. Depois de 2 anos, meu esposo ele ia para a igreja, ele me deixava, ficava na porta, assistia o culto de fora e me pegava e íamos para casa. Um certo dia, ele falou que queria conhecer a igreja. E nós fomos. E nunca mais ele saiu da igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E ele foi para a igreja, querido, ele conheceu Jesus com tanta sede, que ele começou a querer até morar dentro da igreja. O olho dele falava assim para mim, eu quero colocar levar meu colchão, eu quero levar meu travesseiro, eu quero morar. Porque essa paz que ele encontrou, você não acha em outro lugar. Você só encontra na presença do Senhor, na casa dele. A casa do Senhor, ela tem uma unção tão sobrenatural, querido, que você precisa experimentar isso. E ele começou a ter sede, a se interessar para as coisas de Deus. E assim estamos na casa do Senhor, tem 20 anos. 20, né, amor? Para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas são alcançadas pela palavra. Ele é um homem que nunca fez teologia. Nunca estudou a teologia. Mas ele é um homem que tem o dom da palavra. Ele é uma pessoa, quando ele pega isso aqui, ó, a palavra de Deus, Deus usa ele. Então esse é meu testemunho também. E esse é o versículo que eu deixo para você. Salmos 37, versículo 5. Entrega seus caminhos no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele fará. Tudo ele fará. Se até hoje você não experimentou novidade de vida,
Deus tem para você. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero agradecer. Eu quero agradecer todas as pessoas que gastaram o seu tempo. Eu creio que sua vida foi edificada, porque nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, é onde Deus está, algo novo acontece. Então, só gratidão também a Deus. E eu amo estar na casa do Senhor, porque eu busquei Deus no momento que eu precisava, e Deus nunca virou as costas para mim. Deus, Ele me entende. Deus, Ele te entende. Deus quer te abraçar. Deus quer cuidar da sua vida, quer cuidar da sua família. Deus quer te transformar. E Deus quer acrescentar em você o melhor dEle para a sua vida. Eu quero terminar com uma oração de gratidão. Se Deus me levar hoje, eu já sou grata. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E Deus tem cuidado de mim. E Deus quer cuidar de você também. Finaliza para a gente, pastora Flávia, uma oração. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento. Agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Basta, Senhor, abrirmos o nosso coração, que o Senhor age, que o Senhor transforma, que o Senhor restaura. Que cada vida, Deus, que ouviu esta palavra, cada testemunho, Senhor, possa ser edificada na rocha, que possa romper. Senhor, que cada família, Deus, que está em casa, possa, Deus, sentir a Tua presença, o Teu toque. Traz um despertar, ó Deus, para que cada um, Senhor, possa Te buscar e desfrutar, ó Deus, das Tuas promessas. Em nome de Jesus, Senhor, visita aquele, Deus, que está triste, que está passando por dificuldade. Senhor, que a família muitas vezes está desestruturada. Oh, Pai, tem misericórdia, alcança esta vida, Senhor. Traz alegria, traz restauração, Senhor. Unidade na família, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, que cada um, ó Deus, possa descansar em Ti, confiar no Senhor em todo tempo, pois o Senhor é o Deus de vitória, é o nosso Pai. E a Ti, ó Deus, nós agradecemos pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.